Olá, amigos da TVL, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TV Legislativa, também através das redes de TV a cabo e também através aí das redes sociais e do portal da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo hoje aqui no plenário o vereador Diego Nazato, do Partido Novo, que vai bater um papo com a gente. Sempre é um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Tudo bem? Tudo bem, Marcão, para mim é que é uma alegria estar aqui no programa Fala Vereador com vocês mais uma vez. Então, temos muitos assuntos aqui para falar. O senhor, as pessoas, por vezes, imaginam e pensam que o vereador trabalha na terça e na quinta-feira e vai embora. Mas nós temos muitas outras atribuições do parlamentar que às vezes não aparecem. E tem um trabalho que é feito aqui, e é um dever do parlamentar, e faz parte da missão parlamentar, que é participar das comissões legislativas permanentes. E o senhor está aí participando das principais comissões da Casa, e não só as comissões permanentes, como também algumas outras comissões que nós temos aqui. E eu vou dizer algumas, né? O senhor faz parte da Comissão de Transportes, o senhor faz parte da Comissão de Finanças, uma das principais comissões aqui da Casa, que tem a missão, inclusive, de analisar a peça orçamentária, o orçamento como um todo do Executivo. O senhor também faz parte aí da Comissão Especial de Telefonia, que acompanha, né, que tem a missão também de acompanhar a situação da nossa telefonia, que aqui na cidade de Blumenau, em alguns lugares, nem pega, né? O senhor também faz parte aí de uma comissão especial para acompanhar as finanças da FURB, até levantada pelo senhor. É muito trabalho, não é, vereador? É bastante coisa e a maioria dessas comissões acontece em diversos horários alternativos, dias da semana alternativos. E para a população entender, durante a sessão ordinária que acontece na terça e quinta, o uso da palavra pelo vereador é bastante restrito, é limitado, né? A gente tem um tempo regimental para fazer uma manifestação, tem um tempo regimental para comentar o teor dos projetos, só que a maior parte das discussões da Casa ocorre nas comissões temáticas. Então, quando você, na condição de parlamentar, protocola um projeto, ele primeiro vai tramitar por todas as comissões temáticas e se ele tiver o parecer favorável, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça, ele deve chegar ao plenário para daí sim receber a discussão em plenário. E boa parte das discussões ocorre ali. Como você mesmo citou, a gente tem as comissões que são permanentes da Casa e tem aquelas temporárias. E eu participo da comissão temporária para a regularização dos débitos da FURB, essa comissão que inclusive foi proposta por nossa iniciativa, e recentemente a gente também começou a participar de uma comissão que acabou de ser instaurada, que é essa de telefonia, que deve acompanhar os serviços de telefonia, principalmente aquela questão da falta de sinal de celular em algumas regiões da cidade. Eu tenho informação, Marcão, inclusive, de que essa comissão temporária, em outras oportunidades, ela também já foi instaurada e colheu muitos frutos positivos, né? Então, a gente fica também nessa expectativa de, muito em breve, poder sentar junto com as representantes das empresas de telefonia do nosso município, quem sabe até com o PROCON, e estabelecer algum critério para a melhoria dos serviços aqui na nossa cidade. Essa que acompanha os débitos da FURB, né? Vocês, durante a reunião, até uma sugestão que foi dada, por que a gente não vai lá ver o que está acontecendo e qual é a estrutura da FURB? E o senhor solicitou que a comissão fosse, né, visitar aí todo o espaço da FURB, até mesmo para conhecer a estrutura, né? Foi uma oportunidade excelente para a gente conhecer a estrutura da FURB. Lembrando que eu sou egresso dessa universidade e mesmo assim a gente não conhece tudo. São diversos campos. A minha área de conhecimento é administração, então eu ficava limitado à região das ciências sociais aplicadas. Então, quando a gente fez essa visita institucional, a gente pôde ver, por exemplo, que a universidade tem um hospital veterinário de excelência e que eu não sabia, por exemplo, que é aberto à comunidade. Então, se você está precisando de algum serviço veterinário, o Hospital Veterinário da FURB, que fica ali na região norte da cidade, é um hospital de portas abertas. Então, você pode levar o seu animal lá para, quem sabe, fazer o atendimento lá. E esse conhecimento eu não tinha. E é muito importante a gente fazer essas visitas para conhecer a estrutura da universidade e conhecer um pouco mais dos serviços que ela tem à disposição da cidade. E quando a gente fala disso, a gente fala de uma receita a mais que a universidade poderia ter e muitas vezes não tem por falta de conhecimento da própria população. Então, a gente
ficou feliz. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conversar com representantes de diversos departamentos e a gente, ao decorrer das discussões aqui na comissão, ficou com a notícia mais positiva ainda de que a universidade atingiu seu ponto de equilíbrio e não deve mais fazer parcelamentos de débitos previdenciários. Era o cerne da discussão que acabou originando essa comissão temporária. E isso é muito importante, não é, vereador? Porque vocês, até quando você fez a defesa para a criação desta comissão, o senhor falava, pô, mas a cada ano a FURB volta aqui pedindo parcelamento, a cada ano, né, a FURB não consegue resolver os seus débitos, né, e por isso o senhor insistiu em abrir essa comissão para acompanhar de perto o que realmente estava acontecendo, né? Algo que eu sempre defendo, Marcão, é que quando você precisa recorrer ao parcelamento de um débito previdenciário, é algo que deveria ser pago com recorrência todos os meses. Imagina você, cidadão, parcelando sua conta de água, luz, telefone, uma conta que deveria ser paga todos os meses. Então, quando você solicita um parcelamento desse tipo, no meu ponto de vista, ele só deveria ser aceito se viesse junto com alguma contrapartida. Então, você precisa de um parcelamento, então vamos corrigir de alguma forma. E a universidade precisava tomar providências mais contundentes nesse sentido. Então, a gente já fez alguns apontamentos desses ao longo das últimas reuniões e assim que a gente tiver a próxima reunião, a gente já vai colher apontamentos dos vereadores, dos membros da comissão, com sugestões para elaboração do relatório. Então, a minha expectativa na condição de presidente dessa comissão é que a gente tenha ainda mais 2 reuniões e, como o principal, que é a saúde financeira da universidade, já foi relatado pelo pró-reitor que está chegando, foi atingido por um ponto de equilíbrio. Esse relatório ele vai vir um pouco mais simplificado, até porque a universidade já está honrando seus compromissos a partir de então. Nós que usamos mais aqui a região central da cidade, a gente não tem problema de telefonia, não é, vereador? Mas em alguns bairros ainda existe um problema que o telefone simplesmente não pega, né? E o senhor faz parte dessa comissão de telefonia e a ideia é desvendar o que está acontecendo, porque que algumas regiões pega e em outras regiões não, e até mesmo saber o que essas empresas estão fazendo de investimento aqui na nossa cidade, não é mesmo? A falta de sinal de telefonia só tem uma resposta, é a falta de investimentos ou o sucateamento da rede existente. E como eu citei, a comissão já se estruturou em gestões anteriores e conseguiu colher bons frutos, com diversas antenas sendo instaladas pelo nosso município. Eu posso fazer o apontamento, já que eu convivo mais na região norte, a gente tem, por exemplo, lá na Rua Pérola do Vale, diversos moradores, condomínios grandes lá na margem esquerda da Itopava Central, unidade de saúde, unidade escolar, creche, e tem 0 sinal de telefonia móvel. Então, as pessoas ficam incomunicáveis numa região que é densamente popular. Então, eu tenho certeza que é um apontamento que a gente vai fazer e, colocando o PROCON para conversar junto com as empresas de telefonia, a gente espera construir mais investimentos nessas regiões que têm densidade populacional e não são atendidas atualmente. É isso aí. Bom, vereador, o senhor aí tropeçando nas demandas da comunidade, também não se aquietou. Foi à capital do estado, foi visitar a Assembleia Legislativa na busca de conversar com deputados e na busca de recursos para o Blumenau. Sim, a gente tem feito essas visitas. É importante destacar que, por princípios, tanto eu quanto o vereador Bruno In, da bancada do Partido Novo, a gente faz essas viagens institucionais a Florianópolis sem utilizar as diárias da casa, fazendo tudo isso com custeio do próprio bolso. E mesmo assim a gente consegue trazer bons resultados. E a última visita nos rendeu R$500 mil ao nosso município, oriundos do deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, que atendeu um pedido antigo da comunidade. A gente já tem feito algumas viagens lá ao longo dos últimos 2 anos, inclusive sempre com essa mesma demanda, que é a pavimentação da Rua Elke Hansen, que também é uma rua que é muito importante para aquela comunidade, porque tem escola municipal, escola estadual, tem uma creche municipal, tem um clube de caça-tiro, tem uma igreja católica, ou seja, toda a comunidade se reúne lá e é uma rua que não tem sistemas adequados de drenagem e pavimentação, então muito em breve a gente vai ter essa obra saindo do papel. E é importante a gente falar sobre sistemas de pavimentação no nosso município, Marcão, porque recentemente, inclusive, foi disponibilizado dados do censo e a gente tem essa notícia triste de que entre as 10 maiores cidades de Santa Catarina, Blumenau fica na 8ª posição, com 11% da sua população ainda convivendo em ruas de pó, ruas de lama, sem o saneamento básico adequado.
é um número muito ruim, isso representa 41 mil moradores. E é por isso que eu defendo também uma flexibilização das leis de pavimentação pelo sistema de mutirão no nosso município. A maioria dessas ruas que não tem pavimentação são ruas com muitos moradores. Só que a lei do sistema de mutirão de pavimentação, que eu defendo muito, ela prevê que hoje 80% dos moradores precisam aderir ao programa para ele sair do papel. E às vezes isso acaba engessando o sistema. E eu acredito que a lei deveria ser mais flexível, talvez com 70% ou 60% de adesão da comunidade, já tirar essa obra do papel. Então fica aí nosso apontamento, quem sabe construir isso junto com o Executivo. Entre os seus estudos que o senhor fez na pesquisa, 11% é muita coisa, não é, vereador? Para uma cidade como Blumenau, não é? Sim, 11% é muito, 41 mil moradores e, como eu falei, Blumenau, entre as 10 maiores cidades de Santa Catarina, fica na 8ª posição, perdendo apenas para Joinville e Lages. Quando a gente compara com municípios da Grande Florianópolis, a gente fica comendo poeira. Em cidades como São José, por exemplo, a gente tem mais de 99% das pessoas já atendidas com pavimentação. Então, é um número muito triste para uma cidade tão rica e pujante como é Blumenau. O senhor tem defendido aqui e deverá ocorrer a instalação de uma CPI aqui na Câmara de Vereadores para saber como é que está essa questão do saneamento básico aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. É um minuto só e a gente já volta. Sabia que você pode sugerir projetos de lei que podem tentar mudar uma realidade e melhorar a vida de quem está à sua volta? Aqui, na Ouvidoria da Câmara de Blumenau, você pode fazer tudo isso e muito mais. Críticas, elogios, reclamações, a sua manifestação é muito importante. Fale com a gente, 0800 100 1514 ou acesse camarablu.sc.gov.br e preencha o formulário. Use a ouvidoria de forma eficiente e ajude a melhorar sua cidade. Ouvidoria da Câmara, sua voz no lugar certo. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou fazer um convite para você. Acompanhe todas as terças e quintas-feiras aqui na Câmara de Vereadores, na TV Legislativa, a sessão ordinária, né? A sessão ordinária da Câmara de Vereadores. E essa sessão ordinária é transmitida ao vivo aqui pela sua TV Legislativa. Então, fica o convite. Acompanhe o trabalho que está sendo desenvolvido pelos parlamentares, pelos seus vereadores, tá certo? Nós estamos recebendo aqui o vereador Diego Nazato, do Partido Novo, batendo um papo com ele. Vereador, já no final do bloco passado a gente já começou a falar. O senhor trouxe esse assunto, bateu muito nesse assunto, insistiu com esse assunto com relação ao esgoto, ao saneamento básico aqui da cidade de Blumenau, essas modificações que tiveram aí, esse reajuste que nós tivemos nos valores do esgoto sanitário, e o senhor pediu uma CPI. Foi muita luta, foi muito empenho, porque não é fácil passar um requerimento de CPI, precisa de análise pessoal de cada parlamentar,
mas o senhor conseguiu aí 14 votos a favor da instauração de uma CPI que deverá ser instalada aqui na Câmara de Vereadores. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão da CPI do esgoto na cidade de Blumenau. Marcão, a CPI é um assunto bastante sério no nosso município e saneamento básico também é um assunto muito sério. A gente sabe que a população já está nesse sentimento de animosidade com o saneamento do nosso município porque o tratamento de esgoto não chega, a gente tem uma rede que demora a ser expandida, inclusive está muito atrasada e o preço da tarifa é muito alto. E a gente já fica com o pé atrás nessa formatação desse contrato. E, no meu ponto de vista, a gota d'água foi quando, repentinamente, foi assinado esse 5º aditivo ao contrato com a BRK, sem fazer um debate público a respeito disso, impondo um aumento ainda maior à tarifa de esgoto e, no meu ponto de vista, aquilo que é o principal, estabeleceu unilateralmente que, a partir de agora, 40% da população vai ser atendida não mais por tubulação de coleta de esgoto, e sim por sistema de fossa e filtro, onde uma vez por ano a BRK iria chegar na casa da pessoa e ia fazer o recolhimento desse resíduo, e pagando muito caro. A partir disso, a OAB e diversas entidades do nosso município se organizaram para analisar as questões desse 5º aditivo e elaboraram um parecer que, no meu entendimento, é contundente de que existem atos um pouco estranhos e talvez ilegais nesse 5º aditivo. E, a partir daí, conversei com o vereador Brunoim e, em formato de bancada, a gente apresentou esse requerimento de CPI para que a Câmara como um todo pudesse avaliar da forma mais transparente possível, de forma televisionada, diante da população, todos os aspectos do contrato com a BRK. Então, a gente fica no aguardo do parecer da Procuradoria, que vai fazer a análise do nosso pedido, mas a gente está muito tranquilo de que ela será instaurada, porque a gente teve, como você falou, o apoio de 14 dos vereadores da nossa casa. É necessário que, no mínimo, um terço dos vereadores apoiem, e como a gente teve praticamente a adesão unânime dos vereadores, se tiver algum pequeno ajuste no texto que a gente deva fazer, certamente a gente vai fazer, e a gente espera fazer os trabalhos com excelência da agora para frente. E como está o trâmite aqui na casa? A gente fica no aguardo do retorno da Procuradoria, que não tem um prazo regimental para entregar esse parecer. Após a entrega desse parecer, dando o ok, o presidente da Casa instaura a CPI e determina que os blocos parlamentares indiquem os vereadores que vão fazer essa composição. Caberá ao presidente indicar se essa CPI terá 3 membros ou 5 membros. Em alguns casos, o proponente da CPI, ele pode fazer esse apontamento, mas no nosso caso, o requerimento foi omisso e por isso o presidente da Casa vai definir. E a partir daí, os vereadores vão se reunir, definir quem vai fazer a relatoria, presidência, assim por diante, e marcar a primeira reunião da CPI, que deve durar até 4 meses. Ô vereador, o senhor conseguiu aí que um projeto de lei acabasse sendo aprovado aqui na Câmara de Vereadores e ele não foi sancionado pelo prefeito, mas acabou sendo promulgado aqui pelos parlamentares. Trata-se aí de um projeto que proíbe a inauguração de obras inacabadas. Teve que ser uma lei, vereador? Marcão, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A população fica indignada com esse tipo de coisa, mas acontece muito. Inclusive, aconteceu recentemente no final da gestão do prefeito Mário. A gente teve como exemplo a Prainha em obras e, de repente, por conveniências políticas, talvez por ser um ano eleitoral, ou talvez por estar se encerrando o mandato do prefeito Mário, decidiu-se fazer um palanque político com governador, vereador, secretários, todo mundo lá em cima fazendo a inauguração de uma obra pela metade. O contrato previa a obra como um todo, mas aí por conveniências diversas, interesses diversos, a gente teve aquele palanque lá. E agora é lei no nosso município. A gente propôs que isso não poderá mais ser feito, e como o prefeito não sancionou dentro do prazo legal, esse projeto volta à Câmara de Vereadores e o presidente Ito entendeu que poderia ser promulgado e agora está em vigor. E é importante a gente destacar, Marcão, que se existir alguma condição dessa obra que está pela metade servir ao público de alguma forma, o nosso projeto ele não impede que a população tenha acesso a essa obra pela metade. O que o nosso projeto ele proíbe é o ato político, é não fazer palanque em cima de algo que está pela metade ou que não dá para ser usado. Então, com certeza é muito positivo e tem a ver com aquilo que eu chamo de republicanismo, um país, uma cidade decente que respeita o ordenamento das coisas. Vereador, o senhor também aprovou aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui o PIX como pagamento de tributos
para a Prefeitura. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Excelente, Marcão. O nosso projeto, ele é muito simples, a gente não precisa criar muitos devaneios. Ele institui o Pix como um meio oficial de pagamento dos débitos tributários no nosso município. Blumenau sempre foi vanguarda em tecnologia e o Pix é algo que está aí, na rotina da população. E se elas tiverem alguma condição de pagar o seu IPTU, o seu ISS ou algum outro débito com o município através desse canal, vai ser muito positivo e agora a gente aguarda a sanção do prefeito e o estabelecimento de algum critério para que isso entre em vigor o mais rápido possível. É importante porque, pelo menos, essa legislação, ela deixa aberto, né? Quer dizer, pode usar, não tem nenhum problema usando o Pix para o pagamento de tributos, né? Sim, e o pagamento por Pix, ele é um pagamento instantâneo, então o município ele já consegue atestar a legitimidade do pagamento e muitas vezes a formatação boleto, que é o que é mais convencional no nosso município, acaba exigindo do contribuinte aguardar que esse boleto seja devidamente liquidado, isso demora algum tempo, então o Pix é mais uma maneira de você garantir uma outra opção de pagamento ao cidadão e garantir a agilidade no reconhecimento do pagamento do seu tributo. O senhor tem feito visitas na escola Oscar Ubenhauen, existem obras lá que não saem do papel, o senhor tem cobrado isso insistentemente, não é, vereador? Marcão, a gente fez visitas a diversas obras em diversos educandários do município. E eu cito a obra da Escola Oscar Ubenhauen porque é uma das maiores obras escolares do nosso município hoje. Mais de 10 milhões, se não me engano, 12 milhões de reais de investimentos. E é uma obra que está sendo feita a passos de tartaruga, infelizmente, e a qualidade deixa muito a desejar. Eu acredito, inclusive, que muito do projeto original não foi cumprido por aquela empreiteira que, historicamente, tem trazido dores de cabeça ao nosso município. Eu espero, sinceramente, que, a partir de diversos apontamentos que a gente já fez, essa questão já está, inclusive, no Ministério Público, essa empresa fique impedida de atuar em novos contratos do nosso município, porque a qualidade é péssima. Inclusive, eu fico aqui com um desafio à comunidade. Se encontrar alguma porta com qualidade inferior em algum lugar à venda no nosso município, que me mostre, porque é péssima a qualidade que está sendo entregue lá e fica também a necessidade de responsabilizar o fiscal desse contrato, porque se a empreiteira faz uma obra com essa qualidade, com certeza tem algum fiscal da prefeitura que está dando anuência a essa qualidade duvidosa. Então a gente vai atestar isso também ao longo dos próximos dias e próximas semanas. O vereador, acompanhando seus posicionamentos na tribuna, o senhor traz para a tribuna não só reivindicações, mas o senhor traz linha de raciocínio, o senhor traz ideias para serem debatidas aqui nessa casa e uma das questões que me chamou a atenção num desses discursos foi a questão do transporte coletivo. E o senhor pediu que as pessoas elas se reorganizassem na linha de raciocínio para não só bater no transporte coletivo. O transporte coletivo ele precisa ser usado pelas pessoas, precisa ser melhorado e precisa também ser defendido para que as pessoas confiem nesse modal, não é mesmo? Marcão, eu não tenho receio nenhum de dizer que eu sou entusiasta do transporte coletivo. Eu sei que na nossa cidade existem muitas dificuldades, desafios. Só que recentemente, vamos falar especificamente do caso, que é a recente proibição definitiva do trânsito de veículos nos corredores de ônibus do nosso município. No horário de pico, existia uma possibilidade da pessoa usar o seu veículo no corredor de ônibus, ali perto do Senai especificamente. E daí foi feita uma determinação na nova gestão dizendo que o corredor de ônibus é só para ônibus. E daí piorou de fato o trânsito na nossa cidade. Só que eu quero deixar aqui uma reflexão. Qual é o sentido de você ter um corredor de ônibus que é para priorizar o transporte coletivo e deixar esse corredor sem funcionalidade no horário de pico? Me parece uma incoerência. Então eu acho que foi uma decisão acertada do município restringir a circulação de veículos ali. Se isso gera algum efeito colateral no trânsito, é de se esperar, porque o transporte coletivo ele tem que ter a prioridade. E eu falo isso com muita tranquilidade. Agora, a gente também tem que garantir que tenha a oferta de ônibus. Porque se você tem um corredor de ônibus e não tem ônibus transitando, daí você está sendo injusto com a população. E esse é o apontamento que a gente faz. E quando eu digo de defesa do transporte coletivo, é garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de utilizá-lo. E isso é algo que a gente tem defendido também através da aceitação de mais meios de pagamento, Marcão. Hoje, a pessoa que quiser utilizar o transporte coletivo, ou ela vai ter que ter dinheiro vivo, ou vai ter que ter o cartão da Blumob. E eu não tenho nenhuma das duas coisas. Eu tenho só um cartão de crédito de Pix e não tenho o cartão da Blumob. Então, eu estou proibido de utilizar o transporte coletivo na nossa cidade hoje. A gente precisa
aceitar a tecnologia. A tecnologia chegou para ficar e passou da hora do nosso município implantar a aceitação de cartão de débito, crédito e Pix nos nossos ônibus. Isso com certeza vai aumentar a quantidade de usuários e muito, porque as pessoas não utilizam mais dinheiro e muitas pessoas não têm o cartão da Blumob. Vereador Diego, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Fala Vereador, colocando aí o seu posicionamento, as suas ideias e também o trabalho que o senhor realiza aqui no Parlamento. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Marcão, para mim é uma alegria. Todas as vezes que for necessário a gente vai aqui para trazer um pouco mais das ideias e quero deixar o convite à população para acompanhar mais do nosso mandato nas redes sociais, @Diego.Nazato. Abraço a todos. Um abraço, sucesso na caminhada. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Até lá.